Isaías no capítulo 9. Temos estudado nas últimas semanas esta série, Natal, como será o seu? Como será o seu? Temos procurado estudar a partir de alguns personagens que estavam lá no primeiro Natal e tentar entender aquilo que viveram, as emoções que viveram, a realidade que estava presente naquela ocasião e trazer isso para a nossa vida no dia de hoje, no Natal de 2023. Essa é a ideia. Já vimos o Natal dos pastores, já vimos o Natal de José, já vimos o Natal de Maria. E hoje não necessariamente quero trazer um personagem específico e pensar naquele que estava presente no primeiro Natal, mas o Natal do povo de Deus. O que significa de fato o Natal e olhar para a realidade de 800 anos antes da chegada de Cristo, onde foi anunciado a sua vinda. É por isso que vamos ler então Isaías no capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, fará com que isto aconteça. Pensar no Natal, como será o meu Natal, como será o seu Natal, é importantíssimo. Certamente, de alguma forma, nós já pensamos como será o nosso Natal. Pelo menos aonde nós passaremos o Natal, com quem nós passaremos o Natal, o que vamos comer no Natal, o que vamos beber no Natal, se teremos sobremesas no Natal, se teremos presentes no Natal, as confraternizações que nós costumamos ter, a troca de presentes, amigos secretos e assim por diante. Mas a pergunta, como será o seu Natal, vai além da experiência daquele dia. Mas a pergunta, como será o seu Natal, vai além, dizendo, como será no meu coração, na minha mente, o viver o Natal? Ou será apenas mais uma ocasião, mais um feriado, mais um dia de descanso, um feriadão prolongado e assim por diante? Ou será que de fato vamos viver o Natal da maneira correta? É por isso que estamos olhando as Escrituras em busca de respostas. Por isso olhamos para alguns textos, vimos a reação de alguns personagens, para aprender com eles. Porque queremos respostas verdadeiras, que sejam carregadas de conteúdo e de um significado real. Por quê? Porque as pessoas estão precisando. Nós estamos precisando entender de fato e viver a realidade do Natal na sua mais profunda verdade. Estamos a uma semana do Natal e todo ano é a mesma coisa. O ser humano se transforma e
Parece que todos, pelo menos nessa parte do mundo, no Ocidente, são tomados por esse espírito, esse sentimento de bondade, de leveza, de esperança, e como todos dizem, é o espírito natalino. Além desse espírito natalino, outra coisa que impressiona nesse período são as tentativas de explicar o que é o Natal. Ainda ontem estive aqui bem perto de nossa rua, no Natal dos brinquedos mágicos, assim foi anunciado. Eu estava ali ouvindo a abertura e as pessoas tentando explicar o que é o Natal. Esse sentimento vamos sonhar, vamos refletir, vamos nos alegrar, porque o Natal é repartir, o Natal é compartilhar, o Natal é agradecer, o Natal é acreditar no mundo melhor e assim por diante. Mas a pergunta é, parece que toda essa mensagem linda, entre aspas, que nós ouvimos nesse período de Natal, não é vivido durante o ano, e as pessoas não estão preocupadas com isso, e daqui a alguns dias, quando o Natal passar, voltaremos a viver tudo aquilo que era antes. E é por isso que a pergunta é, como será o Natal? Como será o Natal? E é por isso que hoje eu gostaria de analisar com os irmãos o Natal do povo de Deus, o Natal do povo de Deus. A profecia a respeito de Jesus aconteceu há 800 anos antes da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Isaías vislumbrou. Aliás, se você está ainda em Isaías, talvez voltando apenas uma página para trás, no capítulo 7 de Isaías, no verso 14, vai dizer assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Era o sinal do Senhor. O sinal para aquele tempo, o sinal para o povo de Deus, naqueles que estavam vivendo períodos difíceis, momentos de trevas, momentos de escuridão. E na medida que eu for narrar um pouco daquilo que estava acontecendo lá atrás, eu quero que você contemple um pouco o que está acontecendo no ano de 2023. E vocês vão ver que a mensagem do Natal, ela é tão viva, tão real e tão atual. Se Isaías 7 previu que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 9 previu que ele seria mais do que um bebê prodígio. Seria mais poderoso do que todas as tropas sírias, assírias, samaritanas. O Emanuel, de Isaías 7,14, é o menino profetizado em Isaías 9, no capítulo 6. Por isso eu quero pensar o Natal traz luz. O Natal traz luz. Temos em nossas casas as luzes de Natal. Temos em nossa cidade os enfeites de Natal. Temos aqui em nosso gramadão todas aquelas luzes muito bonitas. Porque o Natal traz essa ideia de luz. Natal de luzes. Mas precisamos entender que luz é essa que estamos falando. Porque senão daqui a uma semana, quando a tomada for desligada, o que sobra? O que sobra? O Natal, em primeiro lugar, traz luz para a escuridão. Traz luz para a escuridão. Isaías revelou que o nascimento de Jesus traria para aqueles que andavam em trevas desesperadoras luz, paz, alegria. Porque diz o verso 1 e 2: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. A narrativa de Isaías é clara: não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. E depois ele vai dizer no verso 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A escuridão de Israel e de Judá era quase total. No seu sentido espiritual, no seu sentido moral, familiar, governo, autoridades e assim por diante. Isaías compilou um catálogo nada invejável. Se você for ler do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver o que era Israel naquele tempo. Alguns dos pecados cometidos pelo povo de Deus eram superstição, feitiçaria, ocultismo, mediunidade, materialismo, idolatria, arrogância, liderança corrupta, desintegração social, sensualidade, alcoolismo,
para citar apenas alguns. Nada atual. Ademais, os últimos anos da monarquia de Israel haviam sido um período de incerteza política. Reis que foram prematuramente assassinados. A religião era sincrética, uma mistura de todas as práticas concebíveis dos deuses daquela época. Dos cananeus, dos assírios, dos egípcios. A prostituição cultural era praticada em vários santuários. É isso mesmo, irmãos. Prostituição cultural, a fim de agradar aos apetites sexuais dos seus deuses e sacerdotes. Crianças eram sacrificadas a Moloque, deus dos amonitas. E mais triste ainda é saber que não foi apenas Samaria, Israel, que cometeu tais pecados contra os filhos de Deus. Judá também cometeu, todo o reino por completo. Aliás, o próprio Acás, rei de Judá, sacrificou seus filhos desta maneira no fogo do ocultismo pagão. E seu neto Manassés também fez o mesmo, imitando todos os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado dos israelitas. Isaías enxergou tudo isso, olhando para essa realidade, e inspirado pelo Senhor, olhou à distância que o Natal traria, primeiro e principalmente, esperança para aqueles que mais sofrem, para os mais aflitos, para os humilhados, para os desonrados, para aqueles que estão atolados em desespero e em trevas. Essa é a esperança do Natal. Essa é a mensagem do Natal. As pessoas se comportam assim por causa do pecado e porque estão cegas. O coração está na escuridão. O coração está na escuridão. As mesmas pessoas que nós vemos nos nossos dias falando da esperança, do sentimento do Natal, desse espírito natalino, são as mesmas pessoas que daqui a pouco estarão cometendo atrocidades. São as mesmas pessoas que estarão mentindo umas para as outras. São as mesmas pessoas que estarão traindo umas às outras. São as mesmas pessoas que estarão rompendo os seus relacionamentos. São as mesmas pessoas que estão por aí fazendo tudo o possível para subir na vida e, se necessário, pisar em alguém. São as mesmas pessoas que preferem falar nas costas das outras. São essas mesmas pessoas que falam do espírito natalino. São essas mesmas pessoas. Esse mundo vive em trevas. E não é porque fazemos parte do povo de Deus, que servimos ao Senhor, que estamos livres dessa escuridão. Porque essa escuridão, ela faz parte daquilo que não apenas está neste mundo, mas também fala do pecado que habita em nós. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19, vai dizer que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens estão amando mais as trevas. Se existe algo de amor no coração das pessoas, aliás, o cristianismo, Agostinho já dizia isso, que nós precisamos aprender a educar os nossos amores. Nós precisamos aprender a colocar no lugar certo os nossos amores. Porque aquilo que deturpa, destrói a sociedade, a humanidade, são os amores sendo colocados em lugares errados. E nós precisamos então reeducar os nossos amores. Não estamos livres disso. Tanto é assim que nós lemos isso recentemente em Atos 26, verso 18, que a mensagem da cruz de Cristo é abrir os olhos das pessoas e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. O próprio Isaías, lá no final do seu livro, no capítulo 60, verso 1, vai dizer: levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. As trevas, há trevas, há trevas. E quando a gente lê o texto falando de que haverá glória na Galileia dos gentios,
mas diz que, em primeiro lugar, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Sempre que um exército estrangeiro estava se aproximando de Israel, através da região do Crescente Fértil, região que compreende os atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Chipre, Síria, Iraque, Egito, sudeste da Turquia e sudoeste do Irã. Quando eles estavam indo, esses exércitos marchando para entrar em Israel, era exatamente em Zebulon e Naftali que eles iniciavam a sua marcha. E era exatamente naquele lugar onde a destruição começava a acontecer. É por isso que Isaías, o profeta, vai dizer, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro vai honrar a Galileia dos gentios. Aliás, Galileia, um lugar onde Jesus fez desta cidade o seu quartel-general. Os galileus, portanto, sabiam muito bem o que era padecer, o que era ser testa de ferro, escravidão, desespero. Mas Deus, com a chegada do Natal, transformou toda essa opressão e escravidão em libertação, em missão. É por isso que Mateus, quando vai falar sobre esse texto, vai narrar assim, em Mateus 4, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Parece que a narrativa, às vezes, se a gente não está atento, ela não faz tanto sentido. Mas Mateus precisava narrar precisamente dessa forma. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. Porque Deus havia predito através de Isaías essa profecia, que a Galileia dos gentios seria honrada. É por isso que o texto continua dizendo, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam a terra da sombra e da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse texto de Mateus vem apenas para nos mostrar o cumprimento de uma profecia, o cumprimento desses versículos de Isaías que agora apontam para Jesus. É por isso que todas as coisas nós precisamos aprender a perceber, a ler, de que elas apontam sempre para Jesus. Eu preciso olhar para o meu Natal, eu preciso olhar para a minha experiência do Natal, eu preciso olhar para aquilo que eu vou viver no Natal, para aquilo que eu estou organizando, para os meus momentos em família, para os meus momentos com meus irmãos, e apontar para Jesus. Eu preciso aprender a fazer isso, apontar para Jesus, porque Cristo veio, o Natal veio para trazer luz na escuridão, trazer luz na escuridão, trazer luz naqueles lugares, naqueles corações, naquelas famílias, naquelas casas onde a escuridão tem reinado. Irmãos, a escuridão não é apenas lá o povo de Israel, a escuridão não está aí apenas neste mundo que vivemos. A escuridão muitas vezes adentra as nossas casas, a escuridão muitas vezes adentra os nossos lares, a escuridão muitas vezes adentra os nossos casamentos, os nossos filhos, e muitas vezes essa escuridão adentra a igreja de Jesus Cristo. Mas o Natal de Cristo traz luz para a escuridão, e nós precisamos aprender a olhar para o Natal, percebendo que o Natal traz luz, traz luz. O Natal traz alegria também para a opressão. Além de luz, de esperança, o Natal traz alegria. Olha agora o verso 3 e o verso 4. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Deus foi fazendo o número dos remanescentes crescer. Deus foi fazendo crescer, foi salvando, foi integrando novas pessoas, foi enchendo o coração deles de grande alegria. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Precisamos entender que o Natal
Ele traz luz para a escuridão, mas Ele também traz alegria para aqueles que vivem na opressão. Ainda essa semana tivemos a oportunidade de entregar os presentes que aqui foram arrecadados lá no Projeto Arca. E estive ali com alguns irmãos da nossa igreja fazendo a entrega. E logo depois que entregamos os presentes, ficamos ali a conversar por alguns minutos, e foi impressionante ouvir a história de escuridão e de opressão na realidade daquelas crianças. Para nós talvez foi algo simples, um gesto, ir ali e comprar algo que talvez compraríamos e compramos um pouco a mais, ou quem sabe fomos diretamente comprar para aquelas crianças, mas a gente não faz a mínima ideia da escuridão que existe em nossa cidade, e que crianças estão vivendo algo que talvez eu e você jamais sonharíamos em viver, que jamais sonharíamos em permitir que os nossos filhos vivessem. É a escuridão, a opressão, crianças que vivem numa opressão, Mas foi tão bom, naquele momento em que entregamos os presentes, ver, quem sabe, em alguns minutos na vida daquelas crianças, a alegria sendo renovada. Em alguns minutos, porque alguns daqueles saíram dali e voltaram para a realidade de opressão e de escuridão, onde vivem. Mas por alguns minutos, nós como igreja, tivemos o privilégio de proporcionar isso àquelas crianças. Não apenas os presentes, mas a mensagem do Evangelho que foi anunciada. Quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos liberta e nos enche de alegria. Ah, como eu me lembro do dia em que eu fui alcançado. Ah, como eu me lembro da alegria que brotou em meu coração. Ah, como eu me lembro até hoje do dia do meu batismo. Ah, como eu me lembro até hoje o dia da primeira vez que eu participei da ceia do Senhor. Me lembro de todas essas datas, porque elas são importantes. Me lembro do dia em que o Senhor começou a me mover rumo ao chamado ao ministério, a colocar no meu coração o ardor pelas pessoas que estão perdidas, e poder proporcionar, através daquilo que o Senhor me usasse, para trazer alegria. A mensagem do Natal definitivamente não é essa alegria triunfalista que se caracteriza em nossos dias, onde as pessoas estão olhando umas para as outras, estão olhando para si mesmas. O próximo ano vai dar certo. Essa alegria fugaz, essa alegria sem base, essa alegria sem fundamento, que acaba no dia seguinte. A mensagem do Natal é que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, não podemos trazer paz para nós mesmos, e em última análise nós não podemos ser felizes sem Deus. Essa é a mensagem do Natal. Eu sei que nos dias de hoje existe a teologia coaching, que está aí para encorajar você a dizer que você vai ser feliz se você fizer tais coisas, se você tiver tais atitudes, se você imitar um animal, se você gritar para si mesmo que você pode, que você consegue, se você conseguir extrair o animal que está dentro de você e urrar como um animal. Eu sei que existe essa coisa do coaching, hein? Eu sei que existe essa teologia que diz que tudo vai dar certo. Eu sei que existe esse pensamento confuso de que fé é igual a pensamento positivo. Eu dou graças a Deus que fé não é pensamento positivo. Eu dou graças a Deus que fé não tem nada a ver com dizer para mim no espelho que meu dia vai ser uma bênção. Fé é muito mais do que isso. Fé é dependência. É depender da obra redentora de Cristo Jesus, independente das circunstâncias que estão na minha vida. Eu não sei aquilo que me reserva, mas eu sei que o Natal me traz alegria. Mas como, pastor, trazer alegria no meio de um mundo tão conturbado, no meio de vidas tão conturbadas? A alegria que Deus traz
no Natal, na pessoa de Jesus Cristo, não tem nada a ver com as circunstâncias. A alegria verdadeira é a presença de Cristo na tua vida. A alegria verdadeira na minha vida é a presença de Cristo na minha vida, de saber que eu jamais estarei sozinho. O Natal me anuncia isso. Cristo veio. Cristo veio. É por isso que Jesus veio, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, para que eu desfrutasse de tudo isso. Mas eu preciso me lembrar disso no dia a dia. Isso não pode ser apenas uma doutrina, uma confissão de fé, um compêndio teológico. Isso precisa ser real na minha vida, nos meus dias. Eu preciso confrontar a minha realidade com a verdade do Evangelho. Eu preciso aprender a viver uma espiritualidade que, quando confrontada com a realidade, ela sobrevive. Porque existe muita espiritualidade por aí, que quando confrontada com uma realidade, ela esmorece. Já começa a duvidar. Já começa a pensar se Deus existe mesmo. Já começa a pensar se Deus me ama ainda. Mas essa não é a espiritualidade de Cristo. A espiritualidade de Deus em nós, na pessoa de Cristo, vai além das circunstâncias, mas me mostra que é a presença dEle. A verdade é que não importa a quantidade de esforços para ter a melhor ceia de Natal, o amigo secreto mais divertido, os presentes mais desejados, o melhor descanso revigorante, nada dessas coisas pode nos dar alegria duradoura, a não ser Cristo, pois essa só pode ser encontrada em um relacionamento com Deus através de Cristo. É por isso que, quando aquelas crianças estavam saindo, eu dizia para todas elas: lembre-se de quem te deu este presente. E um me disse: mas eu não sei o nome. Falei: olha para cima. Você sabe, foi Deus. Quando a gente não sabe para quem agradecer, disse aquela criança, a gente agradece ao Senhor. A gente agradece ao Senhor. E ela voltou depois para buscar mais algumas coisas. E eu disse: quem te deu esse presente? Ele: foi Deus, foi Deus. Meio tímido, mas ele disse. A gente precisa aprender a dizer isso para nós mesmos. Quem é que te deu saúde? Quem é que te deu emprego? Quem é que te deu uma casa? Quem é que te deu a tua graduação? Quem é que te deu a tua família? Quem é que te deu todas as coisas que você possui? Ou a gente entende que isso vem das mãos de Deus, ou nosso coração ainda está em trevas, achando que tudo isso é fruto do nosso trabalho. Que triste. Mas quando a gente percebe que tudo vem das mãos de Deus, a gente percebe que isso veio através de Cristo Jesus, e é por isso que o Natal traz alegria. O Natal também traz paz para a tribulação. O versículo 5 vai dizer: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. A chegada do Natal significa a rejeição, a destruição de todos os instrumentos de guerra, armas, armações, e por que não, a maior arma de guerra de todas, a língua. Em Cristo as pessoas não se armam mais umas com as outras. Reina a paz, a harmonia, o amor, a alegria, a presença do Senhor na nossa vida. É por isso que os anjos explodiram em louvor e adoração com a notícia do Natal. Glória a Deus nas alturas, como nós cantamos, e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Traz paz para a tribulação. Mas não essa paz fugaz também e passageira. Essa paz que é ausência de circunstâncias ruins. Essa paz que não tem nada a ver com problemas. Não é esse tipo de paz que nós estamos falando. Não é esse tipo de paz, a paz de Deus, a paz de Cristo. A paz de Deus, a paz de Cristo é muito maior. É aquela paz em meio ao caos. É quando tudo está desabando e você ainda continua de pé e sentindo uma paz. É quando todas as coisas estão contra e você continua de pé em paz.
é quando as coisas na casa não vão bem, as coisas nos relacionamentos não vão bem, mas a gente tem paz, na certeza de que Deus está no controle e há de fazer o possível e o impossível, algumas vezes, para manter os planos dele no trilho. Essa mensagem não poderia vir em melhor hora, tão especial nos nossos dias, não? Falamos tanto na guerra que está acontecendo na Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Síria, em vários lugares da África, mas nos esquecemos de falar das guerras que existem no nosso país, causadas principalmente nesses últimos anos pela política. Guerras causadas na Igreja de Jesus Cristo por posições, por confissões. Guerras causadas por vontades próprias. Guerras causadas por achar que a minha vontade tem que prevalecer e não pensar no todo, no coletivo. Guerras causadas porque o meu desejo precisa ser satisfeito. Guerras em família, guerras no casamento, guerras entre pais e filhos, guerras na Igreja de Jesus Cristo. Quantas guerras, quantas guerras. Que nós deveríamos aprender ao cessar fogo, mas não esse, de uma manobra política, mas um cessar fogo permanente, que só é possível onde a presença de Cristo é real, onde o Natal chegou, na casa, na família, no casamento, na própria vida, de fato a paz é possível. A paz é possível. Paz de Deus, paz com Deus, paz conosco mesmos, paz uns com os outros. Precisamos aprender a desfrutar dessa paz. Ah, como precisamos. Porque é disso que o Natal se trata. Como é possível viver esse grito de paz no Natal? Porque Jesus nasceu. E que me faz olhar para mim mesmo, para a minha vontade. E como diz Paulo à igreja de Filipos, dizendo: tem cada um de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, considere o outro superior a si mesmo. Quando a gente fizer isso, a gente vai aprender a ter paz. A gente vai aprender a ter paz. Não fruto de luzes, fruto de um agito que se faz nesse final de ano, mas uma paz real. Uma paz real. Uma paz que me faz caminhar com outro que pensa totalmente diferente de mim, mas ter paz com ele. Alguns já me ouviram falando e sabem disso. Eu não tenho nenhum gosto, prazer por menosprezar quem pensa teologicamente diferente de mim. Não tenho nenhum prazer. Vocês jamais me verão em guerras, em conversas, desmerecendo quem pensa diferente de mim. Tenho minha posição teológica, mas eu não me meto nessas guerras. Não me meto nessas guerras. Certa vez eu ouvi numa conferência de pastores da Fiel, no momento de relax, estávamos ali reunidos, vários pastores, e eu chego ali, e a conversa era falando sobre o ministério pastoral feminino, as pastoras, e a piada rolando solta, até que um disse, certa vez uma dessas pastoras me ligou, quando eu vi no meu celular quem era, desliguei, e fiz isso continuamente, até que ela parasse de me ligar. Pastores que alguns de vocês assistem pelo YouTube e admiram, mas que vivem em guerra, que não sabe caminhar,
atender um telefonema de alguém que pensa diferente. Isso é triste demais, irmãos. Isso é triste demais. Essa arrogância dos nossos dias, em que todos nós sabemos mais do que os outros. Com isso, apenas para não deixar margem, isso não quer dizer que eu concorde, mas isso não quer dizer que eu tenha que menosprezar. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis, onde a paz não reina mais. Mas aí, nesse período de Natal, esse espírito natalino a gente vive, né? Mas na prática, na real dos nossos dias, parece que está tão longe. Por último, o Natal traz também ordem para a confusão. Vivemos num mundo de grande confusão, não? De grande confusão. Olha o que Paulo disse, como seriam os nossos últimos dias, segundo Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esse é o conselho de Paulo, alguns séculos atrás, para Timóteo, um jovem pastor. Talvez você dizer, imagina viver num mundo assim. Alguém vai dizer, Deus me livre, Deus o livre. Mas a verdade é que nós vivemos um mundo assim. E é por isso que a mensagem do Natal cada vez mais se faz necessária. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E o verso 6 e o verso 7 vai dizer, por quê? Como assim? Como isso acontece? Como nós poderemos ter essa paz que traz luz na escuridão, que traz paz na tribulação? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Essa é a mensagem do Natal. Eu sempre digo que se algo acontece, quando acontece, por que acontece, de que maneira acontece, e o que acontece, acontece quando estamos em Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É possível trazer ordem para essa confusão? Sim, por quê? Porque o menino nos nasceu. É possível trazer luz para a escuridão? Sim, por quê? Porque o menino nos nasceu. É possível trazer alegria para a opressão? Sim, porque o menino nos nasceu. É possível trazer paz para a opressão, por quê? Porque o menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Essa é a esperança. Irmãos, nós não podemos passar os nossos dias nesse vislumbre materialista, consumista dos nossos dias, desse brilho fugaz que reina, e a gente ir na mesma trilha. Precisamos aprender a olhar o que de fato faz sentido, aonde eu vou me agarrar naqueles dias maus, porque eles virão. Aonde que de fato eu vou viver essa alegria verdadeira, aonde de fato eu vou viver essa paz, aonde eu vou me agarrar. Se a gente fosse agarrar naquilo que é dito em nossos dias, que tristeza, não vai durar muito. Por isso, quando olhamos para esses versos que fala da vinda de Cristo, porque o menino nos nasceu,
um filho nos foi dado. Fala de algo muito pessoal. Fala de algo perceptível. Porque esse governo que ele trará estará sobre os seus ombros. Será muito perceptível. Quando a gente coloca algo no ombro, quando a gente coloca uma criança no ombro, ela fica mais alta, ela fica perceptível. O governo estará sobre os seus ombros, todos enxergarão a sua glória. Um governo perpétuo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, desde agora e para sempre. Uma paz perene, que dura, não uma paz que nós estamos esperando, quando um povo acabar com o outro. Um governo premeditado sob o trono de Davi, o seu reino estabelecido, mantido com justiça e retidão. O propósito, a glória de Deus. Não é qualquer governo. Não coloque a sua expectativa em governo qualquer, que não seja o governo de Cristo. Porque esse governo é pessoal, perceptível, perpétuo, premeditado, e é um governo poderoso. Porque diz que é o zelo do Senhor que vai fazer isso acontecer. Quem é que vai trazer luz para a escuridão? Quem é que vai trazer paz na opressão? Quem é que vai trazer a ordem para a confusão? Quem é que vai trazer alegria na opressão? Não é nenhum partido, não é nenhum candidato, não é nenhum líder político, mas é o Senhor Jesus Cristo. Que a gente aprenda a viver assim. Ah, pastor, e o que a gente faz com o governo que a gente vive hoje, ao qual nós temos que aceitar? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo de Israel vivia também subjugado por líderes corruptos. Mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A esperança desse povo estava em Jesus. Cristo é soberano. Seu reino não terá fim. Sob os seus ombros, o fardo do governo. O texto vai dizer que ele é maravilhoso. Não há nada sem graça na vida deste homem, na vida desse Jesus. É um maravilhoso conselheiro. Ele tem toda a sabedoria para nos conduzir, para nos aconselhar, para nos julgar, para purificar o nosso coração. É um Deus poderoso, Ele tem poder para executar o seu plano eterno. É um Pai eterno, Ele é o autor e consumador da nossa fé salvadora. Ele é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz, a paz com Deus, a paz de Deus, o reino da paz, a paz comigo mesmo, a paz uns com os outros. Esse é o Natal de Jesus. O Natal de Jesus, que traz luz, que traz luz. O meu desejo é que eu e você possamos viver o Natal de uma maneira diferente. Um Natal de luzes, sim, na nossa casa, mas que não seja uma luz que vai ser apagada quando você desmontar toda a decoração e ornamentação da casa. Mas será uma luz que prevalece e que permanece. O Evangelho vai dizer: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eis que estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envoltos em panos, deitado numa manjedoura. Na cidade de Davi nasceu Cristo o Senhor, o Salvador. Que a mensagem do Natal, de que Cristo é a luz que brilha na escuridão, trazendo homens das trevas para a luz, inunde o teu coração. Que haja alegria, que haja paz, que haja luz na tua vida, na tua casa, nas celebrações às quais você vai participar, e que você ali seja um instrumento de luz, de paz e de alegria. E não apenas nessas celebrações de final de ano, que a tua vida seja marcada
pelo Natal de Jesus. Porque o Natal não deveria ser apenas um dia do ano, mas todos os dias, deveríamos viver e celebrar o Natal. A alegria dos homens, a luz dos homens, a paz de Deus entre nós.